Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula aqui de Enem 2019. Estamos resolvendo aqui a prova amarela e estamos na questão 138, que equivale à nossa terceira resolução dessa prova. Nesse curso estamos propondo resolver as 45 questões da prova de 2019 do Enem, para você, aluno que vai prestar o vestibular, que vai prestar o Enem 2020, possa então estudar com essas questões de 2019. Vem comigo! Bom, essa questão, ela traz um pouquinho sobre estatística. Estatística é o ramo da matemática que se dedica justamente à coleta de dados, o processamento desses dados para gerar justamente informações. Gera gráficos, gera relatórios, gera tabelas. E nós temos alguns dados que estudamos então na estatística. Um deles é a média aritmética, que nada mais é do que o somatório da quantidade de certos valores dividido pela quantidade deles. Vamos ler o comando da questão, como a gente sempre faz, depois a gente vai ler então o texto para verificar os dados mais importantes. Então o comando é o seguinte, diz assim, o gerente de vendas, ele disse em uma reunião da diretoria que se essa redução do número de unidades vendidas de novembro para dezembro, então de novembro para dezembro de 2011, se mantivesse constante nos meses subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores que julho de 2011, então é importante aqui, que em julho de 2011, apenas no final de 2012. Será que realmente é isso que vai acontecer, As vendas só vão ficar piores aí do que julho de 2011, apenas no final de 2012, lá para novembro, dezembro? Então essa questão vai estar trazendo essa problemática para a gente analisar. Aí diz assim, o diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que mantida a tendência, isso aconteceria já em... Então ele elenca aqui nas respostas já os primeiros meses de 2012. Então vamos verificar então como a gente vai resolver então essa questão. No caso aqui, ele fala assim, sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa. Então, julho nós temos aqui esse patamar de 700 unidades vendidas no mês de julho. Realmente, se você analisar o gráfico, é o ponto mais baixo que nós temos do gráfico, E ele continua. Foi igual, ele fala assim, dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro. Então, se você analisar esse gráfico, ele começa em julho e termina aí em novembro. Só que ele quer que nós analisemos dezembro de 2011. E ele fala que dezembro de 2011 nada mais foi do que a média aritmética, dos meses aí de julho a novembro. Então, a média aritmética, o que eu devo fazer para calcular essa média aritmética? Eu vou somar cada ponto desse. Então, começamos aqui com 700, mês de julho. Depois, partimos para esse ponto, que foi 2.500, no mês de agosto. Vou somar com esse ponto aqui de setembro, que também conservou aqui os 2.500. Vou somar com esse ápice aqui que houve em outubro, de 2.800 vendas. E fecho o somatório aqui com novembro, que foi 2.700. Ou seja, eu vou ter que dividir isso pela quantidade, o que é a média aritmética. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, como foram 5 números, então eu vou ter que dividir essa conta aí por 5, Então vamos lá analisar. Se eu pegar aqui 2.500 mais 2.500 vai dar 5.000, Se eu pegar aqui 2.800 mais 2.700 vai dar 5.500, então aqui eu já tenho 10.500 somado com 700, então eu vou ter aqui um resultado de 11.200 quantidades vendidas nesses 5 meses. Isso vai ser dividido então por 5. Existe uma questão aí na nossa playlist Dicas de Cálculos que eu explico como a gente pode resolver uma divisão por 5 de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida. Dê uma olhadinha lá então,
né, nesse vídeo que nós gravamos. Então, dividir por 5 nada mais é do que eu duplicar esse valor, né, do numerador e voltar a uma casa. Então, se eu tenho 11.200, quando eu duplico esse valor, eu vou ter 22.400. Voltando uma casa, né, voltando uma casa aqui, então meu resultado vai ser 2.240. Então, esse 2.240 refere-se, então, ao mês de dezembro, né, dezembro de 2011. Bom, após termos achado aí o valor de dezembro de 2011, que deu 2.240, eu proponho que a gente faça, então, uma tabelinha aqui embaixo, relatando aqui os valores desde novembro de 2011 até maio de 2012, que é justamente as alternativas que nós temos aqui na questão. Então, novembro de 2011, nós tivemos aqui 2.700. Então, nós tivemos aqui 2.700. Em dezembro de 2011, nós encontramos aqui 2.240. 2.240. Ou seja, para que eu verifique o decréscimo, como a questão está pedindo, né, o decréscimo em cada mês, verificar qual mês que vai ser menor do que esse patamar aqui de julho, né, de 2011, eu tenho que então diminuir por esse decréscimo mês a mês. Então, de 2.700, subtraindo aí 400, né, 2.700 menos 2.240, eu vou ter 460. Então, se eu diminuir esse valor de dezembro de 2011 também para janeiro de 2012, né, menos 460, nós vamos achar aqui 1.780. Então, fazendo o mesmo processo, diminuindo 460, eu vou encontrar 1.320. Se eu for de fevereiro para março, diminuindo aqui 460, nós vamos achar 860. Diminuindo aqui de março para abril, né, de 2012, menos 460, eu já vou obter 400. Ou seja, aqui eu já paro a conta, por quê? Porque se meu patamar que eu quero analisar é julho com 700, o mês de abril de 2012 já vai me dar um valor menor do que 700. E é justamente o que a questão, né, ela está pedindo. Qual é o valor, em que mês eu vou ter um valor menor do que julho de 2011? Automaticamente eu tenho aqui abril de 2012. Então, nossa resposta aqui é a letra D, tá? Abril de 2012, letra D. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais uma questão do Enem 2019. Compartilhe com seus colegas, né, revise as questões, estude mais uma vez, se prepare aí bastante para realizar uma excelente prova do Enem 2020. Um grande abraço e até a próxima.